graça e paz. Para você também que está em casa, bom dia, graça e paz. Como o pastor César falou, né? Meu nome é Jefferson, sou líder do departamento infantil junto com o Organa. E para a gente é uma gratidão poder cuidar do teu filho, viu? A gente tem um celeiro de professores onde a gente tem capacitado, onde eles têm capacidade para poder ensinar teus filhos. Amém? E eles têm sido abençoados. Vamos ser abençoados hoje pela manhã também? Amém. E, Ariel, você pode soltar, por gentileza, o tema. Algo que Deus colocou no meu coração, gente, é o que a gente vive, né, na verdade. E eu tenho vivido isso bem intenso. Daqui a pouco está chegando lá, mas já atualizando o que a gente vai poder receber do Senhor hoje pela manhã, é sobre a fé, ela não potencializa os problemas. Amém? Por quê? O próprio Jesus, ele falou, e a gente vai ver aqui, que em Mateus 17, capítulo 17, versículo 20, ele diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e ela vai se lançar. Amém? Então, ele quis dizer que montanhas se levantarão. É uma verdade. Estamos aqui na terra. E alguma dificuldade, seja ela qual for, vai se levantar. Amém? Mas eu quero te dizer, fica tranquilo, como o próprio Jesus disse, você tem fé. Se você reconheceu o Senhor como Salvador, Ele colocou uma medida de fé. Mas essa medida, ela tem o poder de mandar qualquer montanha lançar no mar. Amém? Quando eu estava ali, o Espírito Santo me lembrava de algo bem, vamos dizer assim, bem forte que eu passei ano passado. Junto com a minha mãe. Ela teve, e descobrimos o diagnóstico dela de um CA. E aí foi bem doloroso a passagem diante desse tempo, né? Eu me lembro num dia que eu recebi esse diagnóstico, ligaram para mim, eu estava trabalhando, e aí disseram, Jefferson, realmente é aquilo que a gente não desejava. E tua mãe aqui está, vamos dizer assim, perdeu o chão. E eu me lembro daquele dia. Naquele dia, realmente o meu chão também parece que tinha se aberto. Eu estou me emocionando, gente, porque parece que eu estou vivendo aquele dia. E naquele mesmo dia, naquela mesma hora, que disseram aquilo, o meu chão se abriu e as lágrimas caíram no meu rosto. Mas aí veio aquela nota no meu coração. Rapaz, você tem crido. Você tem acreditado, você tem servido a um Deus, você tem uma palavra boa, não se desfalece, permanece firme, acredita. Agora é a hora de você botar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Agora é a hora de você botar em prática tudo aquilo que você aprendeu. E na mesma hora, gente, me veio uma força de Deus, uma força de Deus por dentro, que as lágrimas cessaram. E eu disse, não, eu não vou ceder a essa afronta. Eu não vou ceder a essa montanha. Eu não vou ceder a esse problema. E eu cheguei para ela e a gente, em uma boa conversa, eu disse, minha mãe, a senhora não vai morrer. Era bem uma situação bem delicada, porque o nódulo era grande e a médica já adiantou, teria que retirar tudo. Estou dando uma resumida. E dali eu não chorei mais. Eu decidi andar por fé. E ali, eu me lembro que naquela situação, eu disse, rapaz, e agora? Eu fico com ela ou vou trabalhar? Era lícito, realmente, eu ficar com ela. Mas eu decidi andar por fé. Eu disse, realmente, se eu creio que ela vai ficar curada, eu não vou me abalar. E eu vou trabalhar. E aquela força me ergueu por dentro e eu fui trabalhar. Eu fui viver os meus dias normalmente, como eu tinha planejado. E resumindo todo o assunto, teve um processo de 1 ano, e toda aquela situação ela venceu. E esse ano a médica disse, você está curada. Ei, mas deixa eu te dizer, eu não dancei, eu nem me alegrei, porque a médica disse esse ano que ela estava curada. Pastor Vanto sabe disso, ele me acompanha, a gente está junto, a gente trabalha junto. E ele sabe que desde o início eu dizia, minha mãe está curada. Por quê? Porque eu sabia quem eu estava crendo.
Eu sabia que esse grão de mostarda que estava aqui dentro ia erguer essa montanha e jogar fora esse problema. Amém? Aleluia. Por isso esse tema. A fé, ela não potencializa o problema. O problema Jesus não negou. E eu e você não vai negar o problema. Realmente o problema existe. Ei, mas ele não é maior do que o que está em mim e você. Eu poderia naquele momento ter me colocado em um local, ter me colocado em um ambiente de quê? De lamentações, de perguntas, de questionamento, longe de mim, até de indagações a Deus. Longe de mim e de você chegar em um momento como esse. Mas não, eu decidi agora botar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Ei, surto efeito. Ei, isso é só uma delas, viu? Porque se eu for te contar, e eu tenho certeza, gente, se você pudesse estar aqui no meu lugar, você teria a sua experiência e você poderia ter contado também. E vai contar. Por isso essa nota no meu coração é que tudo vai bem. Tudo vai bem. Fica tranquilo, Deus está te vendo, Deus está no controle, nada fugiu do controle dele. Tudo vai bem. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Gente, e eu queria que você abrisse junto comigo, por gentileza. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Olha o que o apóstolo Tiago diz. Todos abriram? Versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta assim mesma, em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus, fizesse bem também os demônios até crerem. No 20 diz: mas o homem vão creres tu também, que a fé sempre as obras é morta. A fé sem as obras é morta. 21 diz: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Amém? Aqui a gente vê o apóstolo Tiago falando de quê? Da fé mediante, com ação, as obras. Certo? Então, hoje pela manhã a gente vai poder entender, daqui a pouco a gente vai abrir alguns versículos, que para que a nossa fé ela funcione, a gente tem que ter ações mediante aquilo que estamos crendo. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina agora, traz à tua mente uma pessoa que você confia. E imagina agora você em um supermercado e você está prestes a fazer suas compras, glória a Deus, e você vê que você está sem dinheiro e você liga para essa pessoa realmente que você confia e diz assim: rapaz, eu estou precisando aqui de um valor X para fazer minhas compras. Se você realmente confia nessa pessoa, você vai esperar essa pessoa chegar para realizar suas compras? Ou você vai imediatamente, antes de ela chegar, realizar as compras? Para quando for passar no caixa, pagar. Se realmente você confia, você vai pegar o carrinho, vai fazer suas compras, entendendo que aquela pessoa, pelaquela palavra que ela lançou, ela vai chegar para pagar. A fé você teve, porque a fé é uma ação também, e a gente temos que entender que essa ação, correspondendo a quem você confia, você agora iria realizar as compras. Amém? Por quê? Porque a obras, um dos significados de obras é ação, é movimento, é você construir. E essa palavra ação, ela está justamente ligada a gente fazer algo. Então, se você realmente confia, você
consequentemente vai fazer algo mediante que você está crendo. Eu orei ao Senhor, me levantei e disse: essa situação não vai prevalecer na vida da minha mãe. Aí eu podia ficar parado agora me lamentando? Não. Eu precisava agora, conforme eu criei, conforme eu declarei, ter ações correspondentes ao que eu estava crendo. Ações correspondentes essas que eu entrei agora em um processo de não entrar em de lamentações, de tristeza. Eu não deixei aquilo me abalar. Continuei vivendo a minha vida normalmente. Fé sem obras é morta. Amém? E eu queria também te dizer que a palavra fé no original, ela é, deixa eu olhar aqui também, né, gente, para não esquecer, emuna, no original, no hebraico. Essa palavra fé, ela se chama emuna. Alguns aqui, doutores, estou pronunciando certo? Então, e essa palavra emuna, ela tem 3 denotações, 3 bases nessa palavra traduzida, bem forte, que é fidelidade, confiança e lealdade. Olha que interessante, gente. A palavra no original fé, ela tem 3 denotações fortes: fidelidade, confiança e lealdade. E hoje, pela manhã, a gente vai poder ver, e o Espírito Santo me trouxe 3 pessoas que eles foram bem fortes nessas 3 conjugações de lealdade, fidelidade e confiança. E eles, mediante aos problemas, daqui a pouco a gente vai ver, que eles passaram, eles se colocaram bem firme diante, e a Bíblia fala dessas 3 conjugações, cada um na sua posição, e tiveram êxito. Por isso é importante não só a fé crida. Por favor, não estou dizendo desmerecendo a nossa fé, entendo, você está entendendo hoje pela manhã, mas sim a fé com a ação. E a primeira pessoa que o Espírito Santo pôde trazer para mim foi Abraão. Abre comigo, por favor. Em Gênesis. Capítulo 22. Aleluia. Por favor, viu? A partir do versículo 2. Você conhece bem, diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada, e abandonou bandou o seu jumento e tomou consigo os 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. Amém? Aqui a gente já bem sabe que Abraão realmente obedeceu a Deus e ofereceu Isaque, aquele seu único filho, bem lembrando, certo, gente? Só para a gente se atualizar aqui. O seu único filho, aonde Deus tinha pedido, como sacrifício. Amém? Gente, mas a gente parando para analisar essa história, a gente entende que aquilo era o que ele tinha de mais precioso. Abraão ali, ele tinha algo que ele tinha esperado durante anos. E agora Deus tem a ideia de pedir a ele
E se encaixa bem a lealdade de quê? De Abraão dizer ao Senhor e devolver a Deus como sacrifício. E eu me lembro, logo na minha caminhada, na minha história, que eu, em oração, eu dizia, Senhor, como eu quero ter a fé de Abraão. Como eu desejo realmente ter essa fé. Me ajuda. Talvez você nunca fez essa oração. E Deus disse para mim assim, deu seu Isaac? E eu disse para Deus. Mas eu disse para Deus já sabendo qual era o meu Isaac. Porque realmente a fé a gente tem, já foi depositada. E eu disse para Deus, meu Isaac, e dentro de mim saltou os teus dízimos. Ei, gente, eu era preso. Eu tinha aquilo como um Isaac. Eu vou mentir para você? E realmente o que é que muitas vezes está nos prendendo? O que é que muitas vezes está sendo um empecilho para sermos leal a Deus? E ele disse, dê o seu Isaac para que a sua fé possa aumentar. E eu disse, me perdoe, vai ser agora um tratamento para mim. Amém? E glória a Deus, viu, que eu me libertei desse meu Isaac. Aquele era o meu Isaac. Amém? Mas Abraão, com lealdade, ele realmente entregou tudo aquilo que ele amava, tudo aquilo que ele tinha como precioso. Uma questão de lealdade. Realmente a obediência, se você for pegar no original, essa palavra lealdade e traduzir, existe dentro dela a obediência. Falando sobre a obediência mesmo. E Abraão foi leal a Deus, ao pedido de Deus. E por isso ele foi conhecido como o pai da fé. Amém? E no segundo ponto, falando agora sobre confiança. Eu fui buscar uma das pessoas mais confiáveis que Deus disse na palavra, tanto antes como depois, foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi visto como uma das pessoas que mais confiou em Deus. Abre comigo, por gentileza. Em 2 Reis, aleluia, Deus é bom. Capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 2. Mas antes da gente iniciar a leitura, eu quero contextualizar esse reinado de de Ezequias. Ezequias, realmente, gente, quando a gente vai ler o contexto, aquele garoto que desde novo teve junto com o seu pai era rei, ele teve, quando ele assumiu com 25 anos o reinado, ele foi na contramão de tudo aquilo que os reinos antecessores tinham se levantado para realizar. Por quê? Porque ele decidiu, quando ele assumiu, mesmo estando em um local, mesmo estando em um reino, onde era um reino idólatra, onde era um reino pagão, onde os reinos, tanto o dele como os outros reinos que estavam ao seu redor, ele decidiu a não ser influenciado por aqueles reinos. Ezequias, naquela situação, ele poderia ter dito o quê? Agora eu vou dar continuidade ao reinado do meu pai e ser bem visto ao povo. Mas não, naquela situação, quando ele assumiu o reinado, ele foi na contramão de tudo aquilo que os reinos, tanto dele como os antecessores e os arredores, era o que fazia. E Ezequias, ele cuidou logo de destruir todas as idolatrias que aqueles reinos exaltavam. Lê comigo, por gentileza. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abi, e filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fez Davi, seu
seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os boques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés tinha feito. Quando até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neusta. O Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes nem depois, porque chegou ao Senhor, não se apartou dele, e quando os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. A gente vê aqui o rei Ezequias, como eu disse, andando na contramão de tudo aquilo que já era realizado. E eu quero te lembrar, gente, que quando a gente se levanta, quando a gente está pronto para fazer algo que é correto diante de Deus, quando é reto e correto diante do Senhor, fica tranquilo, que as afrontas se levantam. Realmente, não é uma profecia, eu não estou declarando nada diante de ti, mas é uma realidade. Que quando a gente está firme diante do Senhor, quando a gente vai na contramão de tudo aquilo que o mundo oferece, de tudo aquilo que realmente é apresentado para mim e para você, as afrontas vão se levantar. Pessoas, muitas vezes, vão ser contrárias aos nossos pensamentos, à luz da palavra daquilo que temos aprendido. E o rei Assíria se levantou logo contra ele, ameaçando o seu reinado. Disse com as minhas palavras: eu vou te destruir. Se você permanecer exaltando e levantando esse Deus a quem você tem servido, eu vou destruir o seu reinado, como eu fiz com os arredores da sua cidade. Olha que afronta. Mas a palavra de Deus diz que, diante dessa afronta, Ezequias se prostrou diante do Senhor, não teve medo, confiou no Senhor. Por isso a palavra de Deus diz que ele é um dos reis, tanto antes como depois, que mais confiou em Deus. E diz que permaneceu firme e fez uma oração ao Senhor. Oração, gente, representa o quê? Dependência de Deus. E ele orar, a sua oração foi respondida. Gente, é bem interessante isso, porque vivemos até hoje no reino espiritual. A palavra de Deus diz que um anjo só venceu 181, se eu não me engano, 1000 soldados. Olha mesmo, um anjo só, o Senhor enviou, respondendo a sua oração, para vencer aqueles soldados do rei Assíria. Aleluia! Eu quero te dizer hoje pela manhã, gente, que a sua posição, a sua permanência na presença de Deus, ela não tem sido em vão. A minha e a sua presença diante do Senhor não tem sido em vão. Anjos têm trabalhado ao teu favor. Deus, ele tem visto a minha e a tua perseverança. Tem momentos que parece que nada está acontecendo. Tem momentos que parece que nada está se movendo naturalmente. Ei, mas eu quero te dizer que espiritualmente as coisas estão se movendo. Amém? Espiritualmente as coisas estão acontecendo. Aleluia, aleluia. A palavra-chave é confiança, confiar no Senhor. É tudo aquilo que a gente sabe, como o próprio Jesus falou. Ei, se tiver de fé, do tamanho do grão de mostarda, dirás a esse monte e ele vai se erguer e lançar no mar. Agora, a nossa ação correspondente, como esses homens tiveram, de permanecer firme naquilo que o Senhor tinha dito para eles. Amém? E já continuando, já falando agora nesse outro ponto sobre lealdade, a pessoa que o Espírito Santo colocou no meu coração foi Daniel. Abre comigo, por favor. Daniel, capítulo 1.
versículo 8. A partir do versículo 8, você conhece bem essa história que diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois que veria ele o vosso rosto mais tristes do que os dos outros jovens, a vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel, ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E no versículo 12 diz: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos 10 dias eu comendo legumes e bebendo água, então examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele constituiu isto e experimentou os 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceu aos semblantes melhores do que os que estavam ali, gordos, comendo carnes, e do que todos os jovens comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho que havia bebido, e lhe dava legumes. Amém? A gente entende que ao final desse processo, no contexto que a palavra diz, que Daniel ali foi concedido tanto sabedoria quanto discernimento de ter revelações de sonhos. E a gente viu, por Daniel ser um homem leal a Deus, ele ser respondido naquilo que ele precisava. Amém? Trazendo para mim e para você na vida de hoje, a nossa lealdade, ela é vista diante de Deus. Ei, não precisamos nos contaminar com nada daí desse mundo. Amém? Diferentemente, a gente é influenciador. Diferentemente, a gente não precisa para ser aceito, porque Daniel ali, ele estava coagido a realmente ceder àquela situação. Mas ele decidiu agir por fé. Eu quero te lembrar, gente, que muitas vezes a gente temos que agir por fé e lealdade ao Senhor, mesmo que isso possa trazer um dano para mim e para você. Mesmo que isso venha trazer um dano para mim e para você. Ei, mas um dano na presença de Deus, um dano exaltando o nome de Deus, ele não é dano. Ele é motivo de regozijos, de alegria e de bênção na minha e na sua vida. Eu vou te dizer que um certo dia, eu me lembro que há alguns anos atrás, eu estava em uma situação financeira difícil e eu recebi uma proposta de emprego. Eu não vou te dizer para que era, para que talvez você possa trabalhar nisso, e não há nenhuma condenação, Deus falou comigo, amém, gente? Mas eu recebi uma proposta de emprego, e dentro do meu coração algo falou forte, disse: rapaz, diante do que você faz, diante da posição que você está, por que a minha posição? Porque eu sou professor do departamento de crianças. E quando a gente é professor, quando a gente não só é professor, mas a gente é filho de Deus, a gente representa não só mais o nosso nome, mas a gente representa o nome de Deus. E Deus disse: rapaz, vai colocar em cash tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você prega. Vai colocar em cash esse teu emprego, tudo aquilo que você realmente vive, porque vai estar desconstruindo aquilo que você tanto defende. E eu vou te dizer que foi doloroso.
Por quê? Porque era uma proposta de emprego boa. Eu ia ganhar bem, mas eu decidi, não. Sofri um dano? Sofri, realmente, temporário. Ei, a montanha estava ali, mas ela não permaneceu. Diante daquela decisão, ela teve que se levantar e sair. Você entende que não é só a fé, mas é a ação, como foi dito, as obras? Por quê? Porque realmente, eu me lembro, gente, não esqueço nunca disso. Eu saí na minha casa, sentei na minha calçada, sou pai de 3 filhos, só eu trabalho na minha casa, e eu sentado ali na calçada orando ao Senhor, conversando com Ele, orando e tendo aquela oração de fé, e no outro dia aparece uma proposta dessa. Eita, uma proposta de Deus. Aparentemente, mas não era. E eu disse não, eu decido e não. Porque eu decido confiando, agora não só pelo que eu declaro, mas pelas minhas atitudes. Como foi dito, como a gente viu à luz da palavra aqui, como o pastor Norberto diz, sobre aquilo que estamos crendo, temos que ter ações correspondentes. Como Daniel provou, por mais que aquilo fosse se tornar um dano na vida dele, por mais que aquilo fosse se tornar uma consequência, mas ele decidiu, não, se for para colocar em queixa a lealdade minha com Deus, eu não aceito. E ele disse, não. E Deus foi com ele. E Deus foi comigo. E Deus é com você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Gente, é bem certo que problemas se levantam para todos. Na nossa caminhada sempre vai existir. Eu me lembro de quem? De Moisés. A travessia de Moisés no deserto. Nessa travessia, gente, se você for estudar, aquela travessia era para ter durado 11 dias. Estudiosos falam que aquela travessia era para ter durado 11 dias. Olha mesmo isso. Uma travessia que durou 40 anos. Olha como isso é forte. Algo que era para ter durado 11 dias. A gente pegando e mapeando essa travessia, era como se a gente fosse daqui, porque a palavra não, mas estudiosos já fizeram essa pesquisa e tem nos mapas, que essa travessia, ela tem 200 quilômetros. 200 quilômetros. Se a gente fosse de carro daqui para lá agora, a gente duraria mais ou menos, dá para ir e voltar hoje mesmo. Se fosse a pé, duraria 11 dias. Era como se fosse daqui um pouquinho mais de Cabedelo. Amém? E eu quero te dizer, gente, que durante essa travessia, aquele povo tinha fé. Tinha, mas não tinha correspondência daquilo que eles estavam crendo. Por quê? Porque durante a travessia, Moisés bate o cajado no mar e o mar se abre. Aquelas pessoas, elas tinham evidência de quem era Deus. Aquelas pessoas chegaram em um certo momento que não tinha água e chegaram em um mar, em um rio que se chamava Mara. Por quê? Porque aquele Mara, acho que é isso. Porque aquele rio, ele era amargo. Mas o Senhor manda e dá uma ordem a Moisés e aquela água se torna doce. Olha Deus provendo, olha Deus agindo sobre aquele povo. Mas qual foi a atitude daquele povo? Murmurar. A palavra de Deus mostra que aquele povo agora estava liberto, não era mais escravo, mas eles tinham no coração voltar para o Egito, voltar à antiga aliança que eles tinham, para comer as cebolas daquele lugar, voltar àquele antigo lugar. Mesmo que estivesse passando por um certo momento, gente, ia ser 11 dias. Eram para ser 11 dias aquela passagem. Mas não, em um momento de dificuldades, eles retrocederam. Eles decidiram agora murmurar, ao ponto de dizerem
e pedirem para voltar para o Egito, uma posição de escravo. Muitas vezes, e a gente sabe que estamos na presença de Deus, Deus nos resgatou daquele império das trevas, e Deus trouxe isso muito forte no meu coração, porque saímos do tempo da escravidão, gente, estamos agora no reino. Muitas vezes enfrentamos algumas dificuldades, e ao nosso pensamento a gente se permite pensar e voltar àquela antiga situação que a gente estava. Ao voltar ao mundo. Muitas vezes vem essas influências no nosso coração. E a gente sabe que é uma influência maligna. Por quê? Porque enfrentamos algumas coisinhas, uma besteirinha. Aí a gente agora se coloca na posição de quê? Deus agora não está comigo. Deus me abandonou. O povo do Egito. Os hebreus. Deus nos abandonou. Ele nos prometeu a terra prometida e o que estamos vivendo aqui. E muitas vezes somos nós na igreja. Na presença, livre. Não somos mais escravos. Desejando voltar para o mundo. Ei. Não vamos voltar. Não vamos comer daquelas coisas. Isso é tão sério. Isso é passageiro, gente. É tudo passageiro. Aquilo no mundo. O que é permanente é isso que vivemos. Essa palavra que vivemos, ela é permanente. Ela dura para sempre. E muitas vezes dizemos, temos fé. Mas não temos ações correspondentes ao que estamos crendo. Diferentemente de quem? Diferentemente de José. José é um exemplo para mim e para você, como tantos outros. Recebeu a promessa, passou por dificuldades, mas ali estava ele, firme. Porque a palavra de Deus diz que aonde ele estava, o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. José esteve na casa de Potifar, mudou toda aquela situação naquela casa, foi preso, se tornou ali aos olhos do chefe dos carcereiros, se tornou agora uma posição naquele lugar. O que é isso, gente? Favor de Deus. Ei, lealdade, fidelidade. E lealdade, confiança e fidelidade ao Senhor, a quem ele tem crido. Porque por mais que se levantasse todas as circunstâncias, mas ele decidiu estar firme em quem ele cria e na promessa que o Senhor tinha dado a ele. E nenhuma daquelas situações mudou José. Ele decidiu estar diante daquilo que ele cria. Amém? E muitas vezes é isso. As dificuldades quando chegam na minha e na sua vida, a gente quer nos agora moldar. Nos moldar. A quê? A essas situações. Não. Permaneça firme naquele que te enviou, naquele que te colocou. A sua fé é baseada em quê? Em emuna, lealdade, fidelidade e confiança. Ações correspondentes ao que você tem crido. A promessa que Deus me deu é a promessa que Deus te deu. Amém? Por que esse tema? A fé não potencializa os problemas. Quando eu recebi o convite, eu logo saltou dentro de mim. Vou te contar algo. Um certo dia, a gente precisou cortar algumas coisas em casa, nesse mesmo período, viu, gente? A gente estava passando, precisou cortar algumas coisas em casa, precisou muitas vezes deixar de pedir uma pizza,
precisou muitas vezes se adequar àquela situação, àquele salário que a gente tinha naquele momento. E aquele problema parecia que ia se tornar grande. Ei, mas eu estava crendo em quem? Em quem estamos servindo? E por que não potencializar o problema? Eu disse, não, esse problema não é maior do que o meu Deus, não é maior do que eu estou crendo. Eu agora tenho que deixar ele do tamanho que ele é, ou então diminuir. Não preciso potencializar. E não foi esforço nenhum, gente. Eu poder cortar algumas coisas. E cortei realmente para me adequar àquele momento. Sem deixar a peteca cair, sem deixar a alegria a quem eu estava crendo, sem deixar o serviço ao Senhor. Por quê? Porque todas essas situações surgem nas nossas vidas para roubar nossas forças. Para quê? Para que a gente amanhã esteja triste, esteja recebendo uma visita. Por quê, meu irmão? Não, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Ei, não é permanente essa situação. E eu me lembro que me adequei àquela situação tranquilo, sorrindo, vindo para a igreja do mesmo jeito, servindo ao Senhor. Nada mudou, mas apertou mais um pouco e aí eu precisei mudar a menina da escola, a mais nova. E eu decidi mudar ela e ela gostava muito daquela escola. E ela disse, papai, eu não quero ir não. Eu disse, meu amor, você vai. Ela disse, não, não quero não, porque eu gosto muito dessa escola. Eu disse, papai, você vai ver como é que vai ser lá. Lá é maravilhoso. Papai, lá a escola é tão grande, tem tantas árvores. Eu já tinha ido visitar aquela escola e eu disse, os professores são tão bons. E aqueles professores, papai já estudou numa escola dessa, e não foi a mesma, mas os professores são tão carinhosos com a gente. E ela, não, o senhor está me enganando. Eu digo, tô não, papai. Tô não. Só você vai ver como você vai gostar. E ela foi. Ei, eu poderia ter deixado, potencializado aquele problema para ela agora. Para mim mesmo, não, mas eu decidi ser resiliente diante daquela situação. E sabe qual foi a fala dela quando ela voltou? Entenda só. Papai, aquela escola é tão boa, que até lanche dá. E na outra escola não dá lanche não, papai. O senhor não tem que comprar, o senhor não tem que levar. Eu disse, eu não disse a você, minha filha? E é mesmo, e a gente brinca, a gente corre na areia. E tem tanta areia lá. E ela chegava pretinha, a mãe tinha que lavar a roupa todo dia. Você está entendendo? A chave não potencializa, gente, o problema. Não precisamos. Ei, precisamos muitas vezes, o quê? Dessa chave, de ser resiliente. Aleluia, aleluia. Amém. Ei, mas tudo é um tempo, fica tranquilo. E ela voltou, e aquela escola é boa mesmo, viu, gente? É boa, realmente. Foi realmente onde eu cresci, onde eu estudei. Mas eu preciso completar porque melhorou as coisas, né? E aí eu decidi voltar ela para a escola. E agora ela foi para uma escola, vamos dizer assim, com um valor até 2 vezes maior do que eu poderia pagar. Olha como Deus é bom. Eu fui pagar agora o dobro do que eu podia. Eu disse, eu vou decidir, posso pagar. E Deus é tão bom que ainda fui abençoado com uma bolsa. Quem é esse? Isso é Deus, gente. Isso é Deus na minha e na sua vida. Aleluia, aleluia. Ei, não há problema nenhum em passarmos, mas é como passarmos por essa situação. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, ramamacere, cantra babassuri, mimequeço. Eu sei que estamos numa escola dominical, gente, mas o Espírito Santo, ele tem liberdade no nosso meio. Você sabe disso. Aleluia. Fecha teus olhos. Se você é batizado no Espírito Santo, ora em línguas. Ora mamassuri de queixo, ora mamamassuri me queixo. Eu cramantro serericantra bababassuri me cantra babacê. Erere queixo, ora mamamassuri bibichê. Oh, aleluia.
Aleluia. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor tem sido fiel. A tua bondade tem durado para sempre na nossa vida. Nada está perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. Aleluia. Esse é o nosso melhor lugar, gente. Esse é o nosso melhor lugar, é na presença. Por mais que muitas vezes pareça estar tudo perdido, mas não está nada perdido. Quem está no controle da tua vida é Deus. Deus está no controle da nossa vida. Não esquece disso nunca. Você que está me assistindo, não esqueça, Deus está no controle. Esse é o melhor lugar. Não se permita pensar. Você que está em casa, não se permita pensar que esse lugar que você está é o melhor. Não, você sabe que esse lugar aqui é o melhor lugar para você estar. Não perde tempo. Volta para casa. Volta para a tua casa. Volta para a tua casa. O Senhor está de braços abertos para te receber. Aleluia. O Senhor está de braços abertos para te receber.